Bom dia oficialmente. É um super prazer, né, como eu comentei há pouco, de estar aqui, de revê-los, né? Eu sou a Camila Braga, eu sou pesquisadora de pós-doc lá do COPEAD, na UFRJ, também mestrando em filosofia pela Rural do Rio de Janeiro. Então, para mim é um grande prazer e um privilégio, né, por ter recebido esse convite da organização do CCB para fazer a moderação dessa mesa que é, como a Isabela comentou, né, tão importante, que a gente tem um carinho muito grande, porque ela é uma mesa de painel de teses, né, que vai colocar as experiências de diálogo, né, por recém-doutores. E essa é uma mesa que começou em 2019, da qual eu pude também fazer parte, tive a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória. E ela tem esse intuito, né? É um espaço para fomentar a formação das futuras gerações, né? De pesquisadores na área de cultura e consumo, na medida em que a gente pode compartilhar os nossos aprendizados, as nossas experiências e falar dessa nossa trajetória, do que é um doutoramento, né? Então, nesse ano em especial, a gente vai receber 3 convidados, né? Daniel Merabet, que é um pesquisador independente, o Bruno Moura, que é da Federal de Pernambuco, e a Thaisa Nascimento, que é do COPEAD também, da UFRJ, para eles falarem também um pouco sobre as experiências de diálogo que eles tiveram ao longo do seu processo, da sua trajetória, dentro e fora de seus programas, né? Então, quais foram essas interfaces, né? Então, assim, vou dar o exemplo de mim mesma, né? Que acabei indo me aprofundar um pouco na filosofia e busquei ter aí um espaço no mestrado lá na Rural, né? Então, sem querer me alongar um pouco mais, né, do que eu já falei, a ideia agora é a gente só falar o disclaimer da FGV e aí convido o Daniel para ser o primeiro palestrante, né? Então, as manifestações expressas pelos integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordarem em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente aos canais oficiais da FGV. Então, Daniel, por favor, passo a palavra aí para você. Grande prazer recebê-lo. Obrigado. Só checando aqui. Todo mundo consegue ver a tela, tudo certinho? Beleza. Então, bom dia a todos, agradeço pelo convite. O professor Marlon, que me pediu esse exercício gostoso de revisitar a tese e falar sobre ela em 15 minutos, falar sobre tantos riscos, tantas emoções e tantos problemas e coisas boas também. A trajetória foi bem interessante, né? Meu tempo de doutorado começou em 2016 e terminei em 2020. Eu optei por fazer o doutorado como bolsista da CAPES, então eu me desliguei de todas as atividades profissionais que até então exercia, para, na minha concepção, tentar fazer o melhor doutorado que eu poderia fazer. Tá? Fui orientado pela professora Denise Barros, o programa fica lotado na Unigran Rio, o PPGA da Unigran Rio do Rio de Janeiro. Então, o título da minha tese é Marketing, Performatividade e Práticas de Mercado, né? Um estudo sobre as tensões, a partir das tensões entre as versões de mercado para produtos orgânicos de base familiar. Então, na verdade, esse título ele sumiu essa última forma depois de ter passado por diversas outras formas. E já fazendo assim como a FGV fez uma espécie de disclaimer, né? É interessante ver que todo o meu projeto, ou seja, referencial, metodologia e resultados de coleta de dados, foram todos conjugados em determinados momentos, desde o começo até a própria conclusão. O processo de construção do referencial teórico. Bem, eu usei 3 escolas de pensamento em marketing, né? Marketing gerencial, marketing crítico e macromarketing, porque a minha ideia era me vincular a um movimento incipiente ainda em marketing, principalmente aqui no Brasil,
formado por estudos que tinham como principal objetivo estudar mercado, né? Então, eu me filiei inicialmente a algumas leituras lá da sociologia econômica, e particularmente dentro da sociologia econômica, dentro das diversas vertentes que existem na sociologia econômica que me permitiriam estudar mercado, eu me filiei à tese do Michel Calon, né, que é junto com John Law e Latour, um dos grandes autores mais conhecidos da trajetória da teoria Torrede, né, ou num campo conhecido também como Science and Technology Studies, né? Então, por que Calon? Porque Calon tem a tese da performatividade, né, e eu queria chegar como que conhecimento de marketing produz realidade de mercado. Especificamente, o mercado escolhido foi o mercado de produtos orgânicos, e ao longo da trajetória, do desenvolvimento do projeto, eu me aproximei cada vez mais de uma perspectiva específica, né? Voltada, estando mais próxima da agricultura familiar. Então, os primeiros desafios aqui para construir esse tipo de referencial foi, primeiro, avançar e estabelecer um diálogo entre marketing, né, e sociologia econômica, o que no primeiro momento não foi trivial. Isso consumiu aproximadamente 3 anos de leitura, né, para entender direito onde eu estava pisando, com mais segurança, e com segurança ter um projeto, primeiro um projeto de tese, depois uma tese para ser defendida, né? Então, o que me facilitou ao longo dessa trajetória foi que eu participei de vários congressos e fui largando as minhas ideias, porque esse campo de estudos do ponto de vista de mercado, estudos de mercado, por exemplo, ele é recente no Brasil, a ponto do tema ser organizado na ANAPAD, ocorreu, acho que foi em 2019. Então, já era o meu terceiro ano de doutorado. Então, depois de 3 anos, eu consegui me reunir com pessoas que tinham interesse em trabalhar o que eu trabalhava, investigar e discutir mercado, a partir de perspectivas não só baseadas em Torrede, né, mas perspectivas culturalistas, institucionais, enfim. Mas eu tinha pessoas para conversar com. Isso me facilitou bastante. Mas no início da jornada, o que eu comecei a fazer foi testar ideias em alguns lugares. Então, eu tive um artigo no Colóquio Internacional de Epistemologia, em 2017, foi meu primeiro, né, tatear no campo, né, foi onde comecei a arriscar algumas ideias, e notem que não é um congresso de marketing, né, é um congresso muito mais pautado por discussões de estudos organizacionais, e que me ajudou bastante. E eu também comecei a migrar para outros, como o do Adconte, logo no ano seguinte, 2018. Depois eu comecei a frequentar o ENAPAD de 2018. Em 2019, eu submeti para o tema específico de formação de mercados. E essa experiência toda ela já foi, de certa maneira, amadurecendo e me dando segurança para, novamente, defender a tese. E eu cheguei, novamente, em 2019, participar do Enel, né, que não é de marketing, ele é de organizações. Então, a ideia é que, mesmo trabalhando ancorando a minha discussão em marketing, eu dialogava também com a área de estudos organizacionais, que é algo que permanece até hoje, né? A ponto de eu pensar em qual vertente eu vou desenvolver projetos futuros de pesquisa. E nesse inteirinho eu tive uma experiência não muito boa. Ou vamos lá, olhando para o lado da perspectiva, assim, uma outra perspectiva, ela foi boa por um lado, mas foi muito ruim em termos de experiência. Foi o consórcio doutoral, em 2018. O projeto já estava aprovado e eu participei do consórcio doutoral da ANAPAD. E aí, bem, quem tiver interesse, de repente a gente bate um papo depois sobre isso. Mas eu recomendo, mesmo a experiência ter sido um pouco controversa, vale a pena, pelo menos por um motivo, né? Você aprende realmente a defender suas ideias. Essa experiência ela traz cabos importantes para você lidar com editores, revisores dos seus artigos, e quem mais for, enfim. Você está pronto para uma discussão um pouco mais acalorada que eventualmente você vai encontrar por aí. Outro ponto assim, interessante foi que eu escolhi, e agora eu falo com vocês com certa segurança, né, fazer uma etnografia muito situada, né? Isso me deu medo. Por que me deu medo? Porque eu tive que resgatar a leitura de antropologia e sociologia para novamente me sentir seguro para falar sobre isso. Embora eu tenha... A grande discussão é que, pelos lugares que eu andava, congresso e tudo mais, a ideia de etnografia era muito pautada uma certa preocupação, né, com os cânones da própria etnografia.
E aí eu tive que remontar e reconstruir o desenvolvimento dessa discussão no campo da antropologia barra sociologia para perceber que, bem, isso não está resolvido lá e eu não sou obrigado, então, a resolver em marketing, né? Então, na verdade, eu peguei as fissuras do próprio campo deles e usei a meu favor. Daí eu tive um pouco mais de traquejo, de segurança novamente para desenvolver o que eu achei, né, uma abordagem para englobar realidades que eu não queria deixar fora da minha tese, né? Minha orientadora me falava, você tem muita coisa para fazer, a primeira preocupação de doutorando é primeiro ter tese, aí depois de projeto eu descobri que eu tenho 5 teses. Aí a minha orientadora falou, tá, você escolhe uma. Eu falei, o problema é que tem coisas que eu não quero deixar de lá de fora, então eu quero pegar tudo. Isso trouxe muita coisa boa, né, o trade-off da tese, mas muita coisa ruim também, né? Então eu construí 4 campos de pesquisa, né? O marco legal não estava nem na nota promissória do projeto, eu acabei fazendo também, desenvolvendo um capítulo específico sobre ele. Eu mergulhei na Comissão de Produção Orgânica do Rio de Janeiro. Eu mergulhei em uma atividade coordenada pelo principal órgão de fomento ao empreendedorismo do Brasil, acho que vocês sabem quais são, qual órgão é. E eu me envolvi diretamente com o movimento social de compra coletiva e com uma feira agroecológica. Então, eu fiquei 2 anos e 3 meses, o que a gente poderia falar de campo, né? Embora eu comecei a perceber da metodologia em diante, quando eu realmente estive em campo, que o campo não é constituído como algo fora, né? Mas ele é co-construído com o pesquisador. Isso também se tornou um pouco mais claro para mim quando eu aprofundei leituras, uma vez no campo, sobre a prática de ciência, né? O que é fazer ciência, que tomou bastante espaço na minha tese, principalmente no capítulo de metodologia, né? Então, essa espécie de imersão, tem umas fotos aqui, né, da produção orgânica, do evento lá de fomento ao empreendedorismo, no movimento social de compra coletiva e lá na feira orgânica. Uma das coisas da etnografia muito situada é que eu não tenho o mesmo nível de aprofundamento nos campos, né? Então, alguns campos eu tive mais imersão que outros. E eu poderia dizer que, no caso, no movimento social, eu tive muita imersão. Eu fui um membro, um ativista. E na feira agroecológica, eu ajudei a organizar uma associação, da qual fui segundo tesoureiro por 2 anos, né? Então, eu consegui entrar no campo. Mas o que é estar no campo, né? E essa questão é o que observar. E aí as cadeiras de metodologia, geralmente nos cursos de pós-graduação, passa um pouco desapercebida. Assim, eu aprendo muito sobre pesquisa qualitativa, o grande turma, crack e tudo mais, mas que é a prática de pesquisa, né? O que eu vou olhar? Eu lembro do primeiro dia que eu fui a campo e eu não sabia o que olhar, porque era muita coisa. E detalhe, era um campo no qual eu era conhecido. Eu não era o pesquisador etnógrafo europeu. Eu era um cara conhecido ali. Então, daí que eu comecei a amadurecer a ideia de entender que eu sou parte do próprio campo que eu construo, né? Que, em termos metafísicos, pode sugerir vários diálogos, né, eu comigo mesmo. Então, novamente, eu comecei a ter essa imersão a ponto de ajudar em algumas atividades de construção e de resistência, né? A foto aqui está eu e meu filho, a gente assinando no baixo-assinado para recuperar um casarão que a gente ainda tem a ideia de transformá-lo num entreposto comercial para produtos orgânicos e agroecológicos. E essa foto é muito emblemática, porque foi quando eu, de fato, fui aceito pelo grupo, né? Essa foto foi na Feira Cícero Guedes, do MST, e eu fui representar esse movimento social de compra coletiva lá. E quando eu tirei essa foto só para dizer que eu estava lá, eles precisavam de um representante, e eu fui. E quando eu mandei para o grupo falou, esse é de luta, esse é dos nossos. Aí você começa a perceber o que é entrar. E até que ponto assim, a pesquisa se tornou parte da minha vida, né? Eu não estou lá para fazer a tese, né? Mas a tese também teve uma mudança ontológica a partir da minha perspectiva de ver o mundo, né? Então, eu tinha 2 dimensões de mercado que eu abordei na tese, basicamente. Era orgânico, né? O orgânico como nicho de mercado, e orgânico como espaço para soluções sociais. Eu aprendi a partir da perspectiva agroecológica, a gente lida com uma questão de segurança alimentar, né? A agroecologia, isso faz sentido num país que vive, né, com fome e com muitas situações de acesso também que são negadas. Então, eu não posso tratar alimentos somente como mercadoria barra produto a ser vendido e gerar lucro para empresas, né, grandes, multinacionais. Mas a agricultura familiar ela tem uma outra perspectiva sobre o que é produzir
né, para quem produzir e como distribuir. Nesse interim, né, eu pude participar lá da CEPORG, eu acompanhei o árduo trabalho do que é construir uma política pública de fomento ao mercado de produtos agroecológicos e orgânicos. Né? A política estadual de agroecologia e produção orgânica do Rio de Janeiro foi concebida, eu estive presente, essa é uma foto da Alerj, do pessoal lá da Comissão de Produção Orgânica. Eu estive em outros movimentos, como na Rede Ecológica, que era um movimento de compra coletiva, né? Um movimento social. Né? Eu fiz parte, atuei diretamente. E do Daniel, movimento lá. Só te recordando, 2 minutos, tá? Para a gente encerrar sua fala. Show de bola, dá para conseguir. Esse é o casarão, é o que a gente quer transformar em entreposto comercial. E não foi só isso, eu tive muito contato com os produtores, né? Então, pude acompanhar a dona Madalena, né, que tem uma caminhada íngreme numa serra aqui do Rio, de 45 minutos. Ela tinha, à época, né, 62 anos, acho que eu posso falar porque ela fez questão de contar para mim. Eu consegui observar o local de produção, né, o que é produzir, o trabalho que é produzir, né, como que ela o uso de burros, que é o único meio que ela tem de escoar a produção, e como que isso o animal é importante para ela. Aí os dias que eu fui visitar a dona Madalena, eu desci, eu encontrei 20 carrapatos no meu corpo, né? E eu sou alérgico a picada de inseto, então fiquei convivendo com as coceiras durante 20 dias. Mas o que foi interessante, novamente, pensar no pesquisador como instrumento de coleta, não só como instrumento de coleta, ou como instrumento de coleta, né? Mas não é só coleta e pensar, mas é sentir, né? Então, de pano de fundo, o que tem aqui é uma discussão que é por onde eu caminho hoje, né? Que é uma abordagem um pouco mais decolonial, né? Decolonial sobre produção de conhecimento, né? E de como fazer pesquisa a partir né, das coisas que você encontra na realidade brasileira. Ou quando eu ajudei lá, eu levei um grupo de consumidores para ajudar numa colheita solidária, né, do sítio do seu Tiago, que tem 72 anos e ainda sobe árvore para arrancar caqui. E, novamente, eu fui representando lá a rede ecológica. Né? Então, a tese ela foi defendida com sucesso, ainda bem, mas a tese continua. Né? O simples fato de eu repensar a tese e levá-la para outros lugares. Então, tenho rodado alguns congressos internacionais, não sei até que ponto os caras lá de fora estão interessados nessas discussões, não me importa muito também. E arriscando já alguns escritos em alguns periódicos, já desovando alguns achados da tese. Né? E o que marca hoje é desenvolver uma linha de pesquisa justamente interdisciplinar em estudos organizacionais de marketing. O que eu recomendaria, que eu poderia ter no segundo ano, é já uma preocupação em ter o artigo, né, o artigo de mercado que eles chamam por aí. Eu acho que vai te identificar. Eu acho que os doutorandos, quem é doutorando, deveria pensar nisso quanto antes. Isso é uma prática lá fora, né? O próprio Collier, Collier Jaworski, lá de Market Orientation, ele tem um texto publicado recentemente que ele diz que eles conceberam esse artigo 2 anos de terminar a tese dele. Assim, você vê que uma ideia de competição lá, competição acadêmica, o capitalismo acadêmico que rola naquele lugar, de certa maneira, se manifesta aqui também, e a gente tem que aprender a lidar com essa regra de jogo. E uma preocupação que eu não pude fazer, mas de que tipo de devolutivo eu poderia dar para o campo dessas pessoas que eu tive envolvida, com quem eu me envolvi, né? Quem fez parte da minha vida também. Porque elas precisavam, eu notei que elas precisavam de mim muito mais como ativista do que como pesquisador, muito embora nas ações desses próprios campos eles se confundiam, né? Então, às vezes, a minha fala reproduzia coisas de pesquisa e eles reconheciam também como relevante. Eu teria que articular isso, eu não tive tempo. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Daniel. Excelente apresentação. Passo agora, então, a palavra ao Bruno Moura. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Bruno. Tudo bom? Meu nome é Bruno Moura. Eu encerrei o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em administração, PROPAD. Agora, no último março, né? Então, faz poucos meses que fiz essa defesa. Eu quero falar com vocês, eu não fiz uma apresentação feita com o Daniel, mas eu vou falar algumas coisas que o Daniel acabou explorando, e que legal disso, né? A gente não combinou, mas teve coisa que ele acabou falando que eu vou comentar também, então, bem legal isso. Minha tese foi orientada pelo professor André de Souza Leão, que está aqui presente, né? E teve também na banca a professora Maribel, então, prazer revê-los, inclusive.
E aí eu queria falar com vocês sobre 3 partes, sobre o planejamento de ser um doutor, né, um recém-doutor, sobre você se planejar durante o doutorado, logo depois que termina, o que é que vem à cabeça, como é que você começa a pensar sobre esse título recém-adquirido e as implicações, né? Eu acho que, para a gente da CCT, e aí eu evoco tanto minha experiência própria, mas também diversas leituras de ensaios e de trabalhos que acabam explorando isso, o trabalho do pesquisador, né? O Daniel acabou de falar sobre isso, as contribuições do pesquisador, o que é que ele vai trazer para o campo, o que ele vai trazer para a sociedade também. E aí eu acho que na CCT a gente tem algumas possibilidades para explorar como doutorandos, né? Eu estou falando aqui muito mais pros doutorandos, que é, primeira coisa, é a heteroglasia, né, da CCT. Eu acho que, como doutores em formação, a gente pode, e eu acho que a gente é incentivado a combinar diversas temáticas que já estão estabelecidas ou que ainda não foram estabelecidas na CCT. Então, claro, a gente tem os artigos seminais de Arnold Thompson, mas a gente não precisa se regular a eles, né, ou se limitar a eles. Então, a gente tem tanto de 2005, o de 2007 e o de 2015, que dão direcionamentos para posicionar, dão temáticas para você explorar, mas que não limitam os pesquisadores. É engraçado que a minha tese, a gente iniciou o processo, né, em 2018, e foram, acho que a pior época foi o primeiro 1 ano e meio, porque foi o 1 ano e meio de decidir qual era o objetivo de tese, né? Então, eu tinha uma ideia, tinha uma concepção de, eu quero falar sobre consumidores da indústria do entretenimento, sobre algum tipo de fãs, e aí vai para cá, vai para lá, e a gente não sabia ainda o que explorar, né? Até acho que o professor André já sabia, mas aí a gente acabou... eu não sabia, existe esse momento que é o momento da zona cinza, que a gente não saber, e é legal não saber, apesar de ser experiencialmente um pouco ruim, mas é legal porque faz parte do processo de você explorar novas possibilidades, você sair da casinha, você sair da zona de conforto e ler muito mesmo. E aí eu fiquei, claro, com algumas coisas que eu já estava agarrado, que eram confortáveis para mim, que foi a questão do prosumo, né? Do consumo produtivo, foi a questão dos estudos de fãs, porque era a temática que eu pretendia explorar, mas aí eu alcancei uma coisa que eu retornei, que eu tinha explorado na minha dissertação, eu emendei o doutorado e o mestrado, né? Então são 6 anos seguidos aí com orientação, né? Seguindo esse modelo, que foi a questão da experiência, especificamente a experiência extraordinária, mas não se limitando a esse conceito, tentando discutir os conceitos seminais mesmo de experiência, né? Que Arnold e Price propõem lá em 93, mas que Holbrook explora em vários artigos, né? Então, assim, a gente tentar retomar mesmo isso. Eita, isso era discutido há 15, 20, 30 anos atrás. Como é que está sendo discutido agora? Como é que isso é combinado com prosumo? Como é que isso é combinado com fãs? E aí surgiu uma nova temática que saiu de muito interessante isso, saiu de ao mesmo tempo, né, tanto do estudo que a gente estava propondo, né, que a gente chegou no objeto que era cosplay, a temática da minha tese, o objeto foi os cosplays, o pessoal que se fantasia, né, inclusive eu, mas já eu falo sobre isso. E aí a gente encontrou artigos que falam de performatividade, que associam, né, que é os artigos de Anastasia Ceregina, né, e Henry Weigel, né, que tratam disso, e a gente, poxa, se eles falam isso, vamos trazer para a roda. E aí eu estava com 4 temáticas, né, prosumo, experiência, estudos de fãs e performatividade de consumo, e eu, como é que eu faço? Não tem problema, é uma tese. Uma tese você pode desenhar, você pode brincar, você pode combinar. Conversando muito com meus colegas, né, da UFPE, do Propad, mas conversando também com colegas de outras ciências sociais, de comunicação especificamente, que eu tenho colegas, amigos que eu desenvolvi, né, durante a minha trajetória, eu percebo essa timidez de não, vou ficar com um só, eu vou ficar com o que é bom, com o que é, não vou dizer o que é fácil, porque nunca é fácil, mas com o que é seguro. Eu sinto essa timidez, que aí eu vou pegar um pouco do que o Daniel falou, mas vou levar para outro lado, e eu acho que lá fora, mais uma vez, eu não tive essa experiência, infelizmente, por causa da pandemia, né? Tava tudo certo para ir para fora, mas não deu a fazer um intercâmbio. Eu sinto, conversando com alguns professores, né, trocando e-mails, que os alunos lá, quando eles se metem mesmo eu quero ser doutor e quero
pesquisar muito, eles não têm essa timidez, né? Teve um grande amigo meu que ele chegou a conversar com o Kozinets, né? Ele estava lá nos Estados Unidos, e aí Kozinets, uma coisa que ele disse muito para ele foi, olha, larga essa timidez, vai fundo e vai, né? Claro que é mais fácil alguém que já está estabelecido dizer isso do que de um doutorando, né? Então, é natural essa, eu vou chamar de timidez, esse nervosismo, né? Mas eu acho que a gente pode combinar. E é engraçado que aí na minha tese acabou que se tornou um negócio enorme, mas a gente foi lá fundo, a gente foi pesquisar e foi bem imersivo, e foi bem legal, porque a gente conseguiu, no nosso programa, a gente tem a questão do ensaio, né, de você propor o que você vai contribuir, e acabou saindo 2 ensaios teóricos, né, 2 ensaios teóricos, então foi bem legal. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre a questão das metodologias, sobre como a gente tende, né, a ficar, e aí o Daniel também falou sobre isso, sobre as questões de pesquisa qualitativa, os métodos qualitativos. Aí, nesse caso, eu vou puxar a sardinha, mas eu juro que é honesto, não é de torcedor, não, que lá eu tive a sorte, né, e o mérito de ter uma boa base de pesquisa qualitativa, e que, não por acaso, foi com o professor André, e isso ajudou muito na minha tese, mas na minha dissertação já, que foi explorar a pesquisa qualitativa como, não vou dizer como eu queria, mas como encaixou para a minha tese. Então, a gente utilizou para a minha tese 4 métodos naturalísticos, né? Uma etnometodologia virtual, em que basicamente todo dia, e foi uma imersão, foi bem cansativa, inclusive, eu estava lá avaliando os perfis dos cosplayers ao redor do mundo por causa da pandemia, né? Então, estava coletando dados, estava avaliando. A gente fez netnografias, várias netnografias, né? Utilizando grupos do Facebook. A gente fez entrevistas etnográficas com cosplayers do mundo todo, então, de todos os continentes. Eu só consigo dizer que, infelizmente, a gente conseguiu poucas pessoas da China, porque realmente não consegui, tá? Mas do resto do mundo a gente conseguiu relativamente bem, né? Entrevistas em inglês e espanhol. Então, foi bem sair da zona de conforto. E, por fim, uma autoetnografia, porque durante o processo eu descobri que eu queria me tornar cosplay, né? Talvez para o professor André era mais óbvio, né, quando eu falava do tema. E aí eu acho, Daniel, eu tendo a acreditar que quando a gente executa etnografias, porque tem essa parte de você fazer parte do grupo, de certa forma, cada vez mais eu vejo como a maioria das etnografias, quando a gente traz para a pesquisa, quando a gente devolve como uma pesquisa, acaba sendo em algum nível uma autoetnografia, porque, feito você falou, a gente é tocado pelo fenômeno, mas a gente também está contribuindo para o fenômeno, para o campo, para a temática. Então, tem muito disso, né? Claro que a gente tem que ter esse afastamento, né? De não defender o fenômeno, porque agora a gente é parte dele. Então, tem esse perigo, eu vou chamar de perigo mesmo, tá? Na verdade, ontológico, de você saber separar. E a CCT permite isso, e a gente tem crescido várias publicações utilizando autoetnografia, combinando etnografia com entrevistas etnográficas, etnometodologia, que não é um método etnográfico em si, é naturalístico, mas é muito próximo, né? Então, eu acho que a gente pode fazer uso disso, né? Eu tenho essa vez ou outra essa conversa, alguns colegas chegam para mim, mas tu acha que eu devo utilizar mais de um? Claro que pode utilizar mais de um. Vai lá, né? Se no momento descobrir que não era válido, aí tem que descartar. Mas é melhor a gente tentar, né, e descobrir que não valia a pena do que a gente ficar com receio e acabar o resultado, a contribuição ser incipiente, né? A gente sentir, poxa, eu poderia ter feito mais. Eu posso dizer que da minha tese eu fiz muito, eu sei que eu poderia ter feito mais, mas não era, para mim, na minha cabeça, humanamente possível. O que vinha mais não cabia mais, né? Inclusive, ficou bem grande. Por fim, eu queria comentar, né, fechar essa terceira parte e aí finalizar minha fala sobre a questão das High Social Theories que Douglas Holt propôs lá num artigo dele, né, que Thompson já vinha falando há muito tempo, que é a questão de você recorrer a teorias filosóficas e sociais que podem contribuir para a CCT. E, mais uma vez, isso é uma coisa que eu desenhei lá na minha tese, né? A gente chegou nisso, tive fôlego, ainda bem, eu achava que não ia ter, mas, poxa, e aí eu vou falar um pouquinho da minha casinha, tá? Minha tese foi construída com esses dados etnográficos, vou chamar assim, e naturalísticos, só como coleta de dados. São metodologias autônomas, mas para analisar os dados e pensando na pergunta de pesquisa, em toda a temática por trás, a gente utilizou uma arqueogenealogia Foucaultiana. Então, a gente utilizou o método de Foucault,
A gente utilizou a teoria de Foucault, mas a gente não se limitou à teoria de Foucault, a lente Foucaultiana. A gente chamou para a roda, né, dizendo assim, né, Deleuze e Guattari, a gente chamou para a roda Butler, e para uma tese, claro, eu não estou pensando em artigos ainda, mas para uma tese, eu acho isso tão válido, né? Você trazer quem contribuiu para seus pensamentos, quem ajudou você. Agora, claro, tem que ser epistemologicamente alinhado, você não pode propor, né, coisas que, para não ficar um Frankenstein, tem que ter esse cuidado. E aí eu posso dizer também, foi extremamente exaustivo conseguir transformar esse Frankenstein num super-homem revivido. Para quem viu aí o último filme, ele no final ele volta não como um zumbi, mas como perfeitinho, funcionando, funcional, né, sorridente, no Snyder Cut lá, né? Então, o Superman ele funcionou, então ele voltou. E aí eu fiquei muito feliz, tô nos 5 minutos, fiquei muito feliz porque, não só por ter conseguido, né, esse desenho que fecha, né, o desenho fechou no final, mas pelas contribuições possíveis. Então, a gente já conseguiu, numa maratona, o primeiro artigo a gente já submeteu, né, a gente já está pensando nos próximos artigos, e eu acho que, para os doutores, né, em formação, os doutorandos, eu acho que essa é a hora, assim, de arriscar um pouco, sabe? Claro, sempre tendo em mente qual é o seu objetivo, qual é a sua contribuição, mas arriscar. Então, a minha tese, inicialmente, e durante muito tempo, acho que até 2 meses antes, era uma contribuição que ia ficar em Foucault. Mas, no final, ela chegou, e aí eu fiquei muito feliz disso, chegou em Deleuze e Guattari, no nomadismo, né? E aí a grande resposta da minha tese, apesar de não ter apresentado a pergunta, é que é possível, via consumo, a gente praticar um nomadismo, em que o nomadismo deleuziano, né, de Deleuze e Guattari, em que a gente não está buscando a revolução, não está buscando acabar com a sociedade, né, com o capitalismo. A gente aceita que o capitalismo existe, é isso aí, mas a gente também não aceita ele de forma dócil, né? A gente quer criar nosso modelo de consumir, nossa forma de consumir. E aí, claro, a gente utilizou os cosplayers como prática de consumo para ver isso. Então, o que eu posso dizer para os doutores em formações, os doutorandos, é que se arrisquem, né? Busquem, leiam, né? E nesse interim, se possível, produzam, porque assim também como o Daniel disse, né? Vão para o consórcio doutoral, mandem para os journals, tá? Metam a cara mesmo, porque os reviews que vêm, né? As respostas, muitas vezes são a luz que você precisa. E aqui eu não posso deixar de agradecer tanto a professora Maribel como para a professora Maria Carolina Zanetti, que participaram da minha banca, que elas contribuíram demais. Então, conversem com os membros da sua banca, troquem uma figurinha no sentido de pedir sugestões, porque, claro, eu não vou nem falar do professor André, porque ele ajudou fundamentalmente, mas as membros da minha banca, da pré-banca, e depois o professor Marconi, que é da Federal, e a professora Adriana, que é de comunicação, ajudaram muito. Então, as contribuições deles, até agora, para formar os artigos, são muito grandes. Então, a gente tem que realmente meter a cara e buscar arriscar e buscar contribuir, porque a tese é para isso, né? Eu vislumbro muito isso. E eu espero estar contribuindo aí para o campo, né? Para as temáticas, com artigos e com insights bem legais no futuro próximo. É isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. Excelente, né? Nossa, quantos diálogos, né? Assim, estou encantada. Seu trabalho deve ter sido assim muito rico. Gente, então agora passo a palavra para a Thaisa Nascimento, né? Nossa última convidada desse painel. E depois eu queria manter vocês aqui, né? Para a gente poder abrir para as perguntas e aí para os três convidados, né? E até direcionando primeiro as perguntas para o Bruno, né? Até por uma questão aí de ordem de horários dele, tá ok? Vamos lá então, Thaisa, palavra com você. Obrigada, Camila. Obrigada à organização, né, pelo convite, Marlon e Eliane aí que vieram com a ideia que eu participasse desse painel. Muito honrada, muito, muito feliz de estar aqui. Eu adoro esse evento, então para mim é uma honra estar aqui participando desse painel. E muito interessante ver como a gente tem aqui 3 recém-doutores com 3 trajetórias diferentes, né? Mas vocês vão ver que eu vou falar sobre alguns pontos que tanto o Bruno quanto o Daniel já comentaram. Então, isso que é legal, a gente também vai aprendendo sempre uns com os outros, né? É claro que a minha trajetória, ela é sim diferente da maioria, porque eu começo a ter contato
com o CCT e com o CCB já na iniciação científica durante a graduação. Então, quando eu comecei meu doutorado, eu já sabia mal ou bem ali aonde eu estava me inserindo, para onde eu queria ir. Então, é claro que isso teve um impacto durante a minha trajetória. É claro que eu faço parte, né? Faço parte de um grupo que permite muito o estabelecimento de diálogos e de conexão, né? Então, eu fiz meu doutoramento no COPEAD, com orientação da professora Maribel, com orientação da professora Roberta. Então, junto comigo ali, tinham pelo menos outros 8 a 10 doutorandos. Camila ainda era doutoranda também quando eu cheguei. Então, óbvio que isso sempre foi muito importante, da gente poder trocar. Parava com Camila no corredor. Como é que está, Camila? Para onde está indo? O que está acontecendo agora? Então, Lúcia, que também acho que está por aqui, ver o andamento em estágios mais à frente, sempre foi muito importante, sempre foi muito inspirador de ver como elas estavam construindo, para onde elas estavam indo, até mesmo as dificuldades, né? Porque quando a gente chegava, Camila, eu sei que você já passou por isso, como é que foi? Me conta e vamos trocar uma ideia. E até com os colegas que estavam no mesmo estágio, isso foi muito importante. Então, deixa eu te apresentar o que eu estou pensando, ver o que você acha, faz sentido? Acho que era a pergunta que eu mais fazia para os colegas, assim, faz sentido o que eu estou pensando, né? Porque às vezes a gente é tão imerso que a gente já não consegue mais sair um pouco do lugar, e a gente precisa realmente conversar com alguém para ir abrindo os caminhos, né? E aí, ir além da sala da minha orientadora, que obviamente foi mais do que fundamental, também sempre foi muito importante, porque nesse processo de me preparar para qualquer apresentação que eu ia fazer para a minha pesquisa, fosse para um colega, fosse para um congresso, eu também já olhava a minha pesquisa com outros olhos e olhando pontos. Não, mas isso aqui eu podia ter feito assim, aqui talvez eu possa explorar mais, e isso ia gerando cada vez mais perguntas para, no tempo certo, eu responder. O Bruno até, achei interessante que na fala dele ele traz essa ideia do momento cinza, né? Que todos nós passamos, faz parte, mas o interessante nesse ponto é não parar. Vai lendo, vai anotando as perguntas e vai seguindo em frente, porque uma hora esse momento cinza passa e você consegue ter mais autonomia, mais segurança dentro da tua pesquisa e seguir. Então, óbvio que o grupo do qual eu faço parte me ajudou muito nesse processo. E pensando na minha fala hoje, no que eu queria trazer, eu lembrei da minha defesa, que assim como a do Bruno foi em março também. Acho que os membros da banca estão todos aqui hoje. E essa fala eu trouxe muito de um comentário que a Letícia fez, que a professora Letícia Casotti fez na minha banca. Ela fez parte. E dos primeiros comentários que ela fez foi: nossa, como a participação em congresso foi importante para a construção da sua tese. E eu não tinha parado para refletir muito sobre isso até o momento em que ela comentou. E, de fato, foi fundamental. É claro que a gente tem uma série de restrições, né? Uma série de situações que vão acontecendo, que vão fazendo a gente escolher, vou para o Congresso X, não vou, né? A gente tem todo esse planejamento, claro, que vai impactando. Mas, no meu caso, participar de congressos, de workshops e de cursos que eu ia vendo que iam aparecendo foram fundamentais, porque era onde eu tinha chance de apresentar a minha pesquisa, de me tornar mais segura quanto a ela no momento de preparar a apresentação, conversar com outras pessoas e estabelecendo essa rede e voltar para a sala da minha orientadora, talvez com um pouco mais de perguntas, mas também com um pouco mais de certeza dos caminhos que eu queria experimentar, né? De testar aquele caminho, ver se era por ali, voltar, mas eu ia conseguindo ali ter essa autonomia de ir assumindo a minha pesquisa, né? E de tomando conta dela. E aí, um dos primeiros momentos de impacto foi quando a professora Gulisguer veio ao COPEAD para um workshop e eu tive 1 hora para apresentar a minha pesquisa para ela. A minha pesquisa foi sobre os influenciadores digitais, mais especificamente no segmento de beleza e mais especificamente em torno da Bianca Andrade, que é mais conhecida como Boca Rosa. Sei que vários aqui já ouviram falar justamente por minha causa. E eu comecei o doutorado já tendo muitos dados, então eu sabia o que me chamava atenção dentro daquele fenômeno, eu sabia o que eu queria explorar, mas eu não sabia ainda como eu ia lidar com aquilo teoricamente. Eu ainda não sabia para que lado que eu ia, o que eu ia escolher. E quando a Gulis veio, eu falei, bom, eu preciso escolher alguma coisa para apresentar para a Gulis. E aí eu fui
acabar encontrando o conceito de transgressão, que foi o que eu acabei escolhendo, foi o que eu acabei trabalhando ao longo da tese. Mas, desde o início, eu tinha que convencer e apresentar justificativas para dizer por que eu escolhi trabalhar com esse conceito. Então, a Roberta, que foi minha orientadora, ela, do início sempre me perguntava: por que transgressão? Por que não traição? Por que não qualquer outro conceito? E eu sempre instigada a avançar nessa argumentação. E com agulhas, assim, 1 hora com a cabeça fritando, obviamente, mas quando eu saí dali, eu tinha uma luz de que eu tinha um caminho ali na transgressão, o que eu precisava fazer era mergulhar nas leituras, e principalmente nas leituras dentro das ciências sociais, que iam me ajudar a estabelecer de forma mais concreta a base desse conceito para eu trabalhar lá na frente, dentro da minha tese. E aí, dentro desse momento cinza que o Bruno falou, né, vai leitura, vai para lá, vai para cá, apareceu a oportunidade de fazer o curso com a professora Lisa Penhalosa, da Escola de Inverno aqui da GV, que foi uma oportunidade incrível de fazer, não só porque eu tive vários momentos para dialogar com a professora Lisa, mas também porque eu tive a chance de conhecer vários colegas que estão aqui hoje. Um deles fez parte da minha banca, converso com vários outros em várias outras oportunidades, então isso também foi muito bacana, de poder trocar com essas pessoas que estavam num programa diferente do meu, entender como que estava sendo para eles, né, de trocar realmente essa experiência. E com a Lisa foi muito importante, porque eu fui para o curso dela com essa ideia de preciso apresentar minha pesquisa para alguém que nunca ouviu falar sobre ela, eu quero que ela veja que a minha pesquisa tem potencial e eu quero que ela se sinta tentada a contribuir para a minha pesquisa. Mesmo que naquele momento eu não saiba as respostas, mas que ela dê contribuições, me faça questionamentos que me façam avançar. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu queria trazer na minha fala hoje. Ao longo do doutorado, o Bruno falou isso, o Daniel também falou sobre isso, digamos assim, que a gente vai tendo que ter ao longo do doutorado. Passem esse planejamento por congressos, por cursos e por oportunidades de diálogo com outros pesquisadores, com outros professores, com colegas que também estão passando pelo mesmo processo que vocês. Então, foi a um congresso, entenda o que você quer fazer ali, quais são os seus objetivos naquele congresso, quem você quer encontrar no corredor, com quem você quer trocar uma ideia, né? Então, o Bruno falou, estava com tudo pronto para ir para o intercâmbio e a pandemia mudou tudo, mas e aí, né? Como é que a gente continua construindo esse diálogo? Então, vou mandar um e-mail, vou conversar com um colega que está estudando com o Cosinete lá para entender como é que está sendo para ele. Então, pode não parecer, mas isso é extremamente rico, porque assim a gente vai trocando experiência, vai ganhando insights sobre a nossa pesquisa, e quando chega lá na frente, né? Eu brinco que tenho ainda hoje, tinha ao longo da tese um caderninho onde eu ia anotando todos os questionamentos sobre a minha pesquisa, de todo mundo, fosse da minha orientadora, fosse de um colega, que eu tomava um café e falava alguma coisa, e esse caderno, ele acabou, a última página acabou exatamente no final da minha defesa, né? E sempre ao longo do doutorado eu ia voltando e relendo tudo que eu tinha anotado ali. E sempre foi muito interessante voltar, porque eu ia olhando e falando assim, caramba, tinha esquecido disso aqui. Isso aqui agora, eu tenho mais capacidade de olhar para isso agora e avançar nesse ponto. Ou então, até para dizer, para esse caminho eu não vou, eu não dou conta disso. Como o Bruno falou, humanamente não é impossível, não dá para eu abrir essa porta por mais que eu queira. Não é o momento de fazer isso agora. Então, os congressos vão dando para a gente essa possibilidade de discutir, de se preparar, de voltar para o orientador e dar aquela, né, e perturbar. Não, porque eu fui, e, poxa, eu conversei com o fulano, ele falou isso, ele falou aquilo. Então, a minha orientadora, várias vezes, ela tinha que me acalmar, né, e falar, calma, não dá para abraçar o mundo. E ela foi fundamental nesse processo, porque a gente vai ler, né? Então, o curso da Lisa foi muito fundamental. O Canon of Classics, que o Jansen falou ontem, na palestra do Soren, foi fundamental. Eu cheguei para o Canon no ano passado. Eu fiz virtualmente, eles deram essa possibilidade. E eu cheguei já praticamente no final, eu tinha que basicamente resolver o terceiro artigo, e eu estava em busca de bater o martelo sobre a lente teórica, em cima de transgressão, né? Para onde eu ia exatamente trabalhar, porque eu tinha uma infinidade de possibilidades. E o Canon foi fundamental, porque quando eu conversei com a professora Olga Kravitz, ela falou, calma, se acalma, pensa na construção desse conceito ao longo do tempo dentro das ciências sociais. Talvez isso seja uma saída para você nesse momento do que optar por um autor. Porque talvez vários autores tenham ali uma contribuição importante para o seu trabalho, um ponto importante para trazer. Então, se você mostra essa construção, você talvez consiga dar mais embasamento para o seu conceito.
Então, o Canon era no momento que eu estava assim, gente, eu preciso achar uma saída, e o que eu vou fazer? Então, foi fundamental assistir todas as palestras, trocar com os colegas de diversos locais do mundo, né, para chegar nessa resposta. E, por fim, 2 outros pontos foram muito importantes. Já no final da tese, né, quando a gente acha que a gente já está ali com tudo encaminhado, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei para qual caminho ir, eu acabei tendo a oportunidade de participar de um seminário que foi organizado pelo grupo da Goldschmidt, que acho que a Luciana Veloso está aqui também, junto, né, da minha orientadora, e de apresentar a minha pesquisa para esse grupo. E a conversa com a Luciana depois foi fundamental para o 3º artigo da minha tese. A minha tese foi no formato de 3 artigos, a minha instituição permitiu isso, e a conversa com ela foi fundamental, porque eu tinha na cabeça o que eu queria fazer para o 3º artigo, mas eu ainda não tinha conseguido estruturar de uma maneira robusta e que, de fato, fizesse sentido. E a conversa com a Luciana foi fundamental para dizer, por que você não vai por esse caminho? Talvez você possa fazer primeiro essa parte, depois essa parte. E da conversa dela saiu um artigo que vai ser apresentado na conferência CCT esse ano, um que foi apresentado na conferência da CR ano passado, graças aos insights que ela deu. Então, mesmo quando a gente chega no final, que a gente acha que já está com tudo certinho ali, a gente ainda assim tem a chance de troca, que é sempre muito rica. Então, acho que hoje a minha fala era nesse sentido de estabelecer o diálogo. E, por fim, a Camila hoje está como moderadora, e a Camila, quando participou desse painel, na primeira edição que ele teve, a Camila fez na fala dela e falou que ela tinha recebido muitas pílulas de conhecimento, de experiência ao longo da trajetória dela. Eu recebi também várias, ainda bem, mas eu acho que mais do que receber, a gente também, enquanto doutorando, tem o trabalho de ir buscar essas pílulas. Nem sempre vai ser possível a gente buscar onde a gente gostaria, por diversas questões, mas que a gente sempre esteja aberto para buscar e para receber essas pílulas e agradecer, porque quando a gente chega no final e a gente vai lá e a gente defende, a gente vê o quanto isso fez diferença. Então, acho que a minha fala hoje era nesse sentido. O CCB está aí, virou uma grande porta para mim, enquanto pesquisadora. Uma das minhas maiores parceiras de pesquisa hoje é a Isabela, e a gente se conheceu no primeiro CCB, e a gente vem trazendo essa parceria até hoje. Então, aproveitem esses momentos para troca de experiência, para insight e também para a vida de vocês. Acho que a minha fala era nesse sentido. Obrigada, e vamos abrir para as perguntas agora. Excelente, Thaisa. Emocionante, viu? Aqui tem que até segurar um pouquinho, né? Para não perder o papel. Mas excelente sua fala, nossa. Então, vamos lá, gente. Eu coloco aí agora o espaço para as perguntas e, enfim, se vocês gostariam de até direcionar primeiro para o Bruno, né? Só tentar lembrar dessa priorização aí que a gente gostaria de fazer. Mas já temos aqui Elga, que gostaria, depois não Elga, depois Jansen. Bom dia, gente. Nossa, muito bom meu primeiro momento participando desse evento. Adorei a fala do Daniel, da Thaís e do Bruno. Em um momento oportuno eu direciono para a Thaís e para o Daniel, mas a minha fala agora vai ser para o Bruno, não só por conta de ordem, mas por conta de uma movimentação que ele fez na metodologia dele. O Bruno, você trouxe Deleuze e Guattari, com o conceito de nomadismo, para dentro do seu trabalho. Só me esclarece aqui, você trabalhou com a CCT? Foi pelo menos uma inspiração com ela? Só para que eu possa conduzir o restante da pergunta. Foi sim, foi totalmente minha tese, foi toda a CCT. Tá, então a minha pergunta para você é o seguinte, porque eu me deparei com essa situação, tá? CCT, com uma crítica que ela recebe, ela quer o caráter neoliberal que ela possui. Na outra parte, Deleuze e Guattari, pela obra conjunta, que inicia em Antiédipo e culmina em O que é Filosofia, toda a obra ela nasce no anticapitalismo. Como é que você equilibrou isso no seu trabalho? Pois é uma excelente pergunta, inclusive, Elga. Veja, o nosso entendimento, na verdade, é que existem conceitos, e aí eu vou até ampliar, tá? Das High Social Theories, que Holt indica, mas aí eu, falando especificamente de Foucault, de Judith Butler, de Deleuze e de Guattari, existem alguns conceitos deles que, claro, foram produzidos para tratar de certas temáticas específicas,
de ensaios específicos, mas que eles permitem interpretações possíveis e alinhamentos. E aí, eu vou até ampliar também, eu não vou nem ficar não necessariamente em Deleuze e Guattari. A trajetória de Deleuze, se você pegar um pouquinho antes dele começar a trabalhar com Guattari, né? E até tudo que ele fez com Guattari, tem essa noção anticapitalista, certo? Então, é contraditório você pensar em trazer um conceito para vir conversar com uma perspectiva que é de consumo, que tem todo um alinhamento neoliberal. Então, sim, existe essa dificuldade, mas aí foi a construção que a gente fez, e aí foi por isso que a gente não chegou direto em Deleuze e Guattari pela CCT. Qual foi a ideia que a gente propôs? A gente fez um caminho via Foucault, né? Via Michel Foucault, via relações de poder, produções de sujeitos de Foucault, certo? Também trazendo Judith Butler para conversar nas questões dela de performatividade e de dispositivos, tá? Certo? Conceitos que já vêm sendo discutidos na CCT, que já vêm sendo criticados também, a gente tem que deixar bem claro que eles são criticados, não é uma coisa que todo mundo adora e todo mundo diz, é isso mesmo. Não, existe uma crítica, mas existem ressalvas sobre, e aí só então a gente chegou no conceito de nomadismo de Deleuze e Guattari, porque, sim, eu parcialmente concordo que existe aí um paradoxo em você trazer uma lente e um conceito que surge numa trajetória anticapitalista para um fenômeno que a gente não pode fugir disso, né? Alinhado a uma perspectiva neoliberal. Mas o próprio nomadismo permite isso, porque no conceito de nomadismo, você não está negando a sociedade, é um meio para fugir, né, do capitalismo. Então, talvez, e aí é o nosso entendimento, é que é um meio de caminho. E por se tornar um meio de caminho, né, da própria trajetória de Deleuze e Guattari, a gente acredita que seja uma possibilidade de escapar da condição neoliberal que a CCT acaba se alinhando a isso. Não sei se deu para responder. Acredito que sim. Eu sim, obrigada, Bruno. De nada. Obrigada, professora Elga. Obrigada, Bruno. E aí, pessoal, mais perguntas para os nossos convidados? Enfim, fiquem super à vontade. A gente está vendo aqui que temos alguns comentários, né, de mesas incríveis. Maribel aqui comentando, Olga também, dando parabéns aí a todos os expositores. Enfim, aí tem até também uma fala aqui do professor Francisco. Não quer falar, professor Francisco? Ao invés de só escrever no chat? Nos dê essa graça, não quer. Mas ele comenta aqui, né, que embora exista uma crítica à CCT colocando-a como neoliberal ou alinhada ao neoliberalismo, a CCT, enquanto perspectiva teórica, transcende essa crítica, né? Enfim. Camila? Oi, pois não. Letícia. Oi, Letícia. Não, eu vou até, talvez, continuar aqui o que o Francisco falou, né? Como uma perspectiva que se propõe a estudar o fenômeno de consumo pode não ser neoliberal, né? Então, a ideologia é sempre complexa de ser abordada no nosso campo, né? Porque o fenômeno principal que nós estamos analisando é sempre o consumo. Mas eu acho que a perspectiva da CCT, ela, sim, trazer um olhar não só para o fenômeno, mas muitos pesquisadores têm um olhar crítico para o fenômeno, né? Ela é aberta nesse sentido e ela dá origem a outras perspectivas, como a Transformative Consumer Research e outras, né? Filhotes aí, e tem esse, digamos, como todos os estudos aqui mostraram, mas o Bruno e o André, né, trouxeram muito bem, né? Como é a perspectiva trazida, né, de outras ciências sociais, e ontem até o Soren, ele trouxe a biosociologia, enfim, é isso, um campo muito aberto para trazer novos olhares, né, novas sensibilidades para olhar o fenômeno do consumo. Então, a questão ideológica, eu acho que foi isso que o meu colega Francisco aí quis falar, né? E talvez o Marlon, que levantou a mão, possa também me ajudar porque a complementar. A lógica, digamos, é mais recente no campo
para ser discutida, acho ela muito importante, mas eu estou falando só de sentimentos meus em relação a isso. Eu nunca parei para pensar especificamente sobre ela. Talvez o Marlon me ajude aí um pouco. Obrigada, professora Letícia. Ok, Professor posso Marlon. falar? Claro. Vai lá, Chico, vai lá. Então tá. Oi, professor Francisco. Não, Resolveu abrir a eu câmera falei para que... nós, né? Eu vou só Vai ser colocar um ótimo. ponto assim. Eu vou ser bem breve, obrigado pela oportunidade e obrigado por ter a oportunidade para participar do CCD pela quinta vez. Parabéns aos organizadores. Eu não quero ser polêmico, porque eu acho que o importante é o processo de aprendizagem que o Bruno, o Daniel e a Thaisa trazem com a exposição do trabalho deles. Então, acho que o foco é esse da sessão. Por isso que eu não queria falar e coloquei só um ponto, porque senão a gente faz um assodamento do esforço de organização do evento. Eu acho que esse momento é para discutir, para entender como que se deu o processo de desenvolvimento da pesquisa da Thaisa, do Bruno e do Daniel, e em que isso pode enriquecer a experiência de vários mestrandos e doutorandos que estão aqui. Então, não queria polemizar. Mas, assim, só para não fugir à provocação da Elga e à discordância do professor João Felipe, que tem todo o direito de discordar do que ele quiser, afinal de contas, isso aqui é um evento acadêmico, então a gente aqui está para debater, eu só queria dizer o seguinte, primeiro que no Brasil existem os donos do Bourdieu, os donos do Foucault, os donos do Guattari, do Deleuze, etc. e tal. Então, existe uma série de donos de teorias que interpretam e que estudam filósofos, sociólogos e antropólogos extremamente complexos, numa disciplina desse tamanho, num curso de administração, e se arvoram a ser donos ou a dizerem o que pensa o Guattari, o que pensa o Foucault, o que pensa Deleuze e que pensa, enfim, cada um desses diferentes pesquisadores. Então, isso é um ponto, é uma contra-provocação. Segundo é o seguinte, não é porque CCT estuda consumo que necessariamente ela é neoliberal. O consumo, enquanto fenômeno que é transversal à condição humana, ele existe desde que o homem é homem. O que existe quando eu vejo esse tipo de questionamento é um esquecimento ou uma colocação à margem das diferentes condições e objetividade das condições materiais, como, por exemplo, foi falado hoje de manhã, na primeira parte, pelo Rafael, relacionada ao trabalho, que condições isso traz em termos de consumo, etc. Então, existem inúmeras possibilidades que a gente pode usar a CCT sem necessariamente vincular a essa condição Alice no País das Maravilhas do consumo e que, por isso, tudo mais é neoliberal. Então, não é por conta disso. Eu só quis dizer que a CCT ela transcende essa crítica. Não é que ela não possa ter, não é que ela não mereça até ter essa crítica. Eu só quis dizer que ela transcende, ela não é só isso. Foi isso que eu quis dizer. Por diferentes razões, desde a questão do estudo com cultura material, da condição objetiva, da subjetividade, de como que isso define as pessoas enquanto sujeitos, as condições materiais, etc., etc., que transcendem essa situação. Então, era só isso, eu não queria polemizar, porque, voltando ao ponto, eu acho que a gente está aqui para aprender com o Bruno, com a Thaisa e com o Daniel. Então, isso eu acho que é o mais importante. Mas era só para fazer um contraponto. A CCT pode receber essa pecha, mas ela transcende isso, tá? Não vamos comprar um discurso barato dos donos disso, dos donos daquilo. Obrigado. Obrigada, professor Francisco. Professor Marlon. Bom, legal, acho que todo bom debate ele resulta em reflexões que se desdobram em múltiplos caminhos, né? O que nós estamos vendo aqui é uma provocação apresentada pela Thaisa, pelo Bruno, pelo Daniel, né? Essa mediação da Camila que nos leva para caminhos múltiplos de reflexão, desde teoria e reflexão do campo. Mas eu queria justamente, na linha do que o professor Francisco falou, trazer de volta, né, um pouco a apresentação e comentar, enfim, pergunta para os painelistas, qual que foi a importância do campo, ou seja, da imersão no campo. Porque o que parece, na fala deles, o Daniel exalta isso nas suas imagens, o Bruno faz já uma relação na sua fala entre
a construção de um campo complexo, com pessoas do mundo inteiro, com uma teorização, e a Thaisa já traz, olha, eu já tinha o campo muito bem constituído, eu tinha que descobrir um diálogo. E aqui acho que vem um ponto fundamental para nós entendermos, inclusive, esse debate entre, ok, como eu dialogo com a teoria, com qual teoria ou com qual corpo teórico. Me parece que talvez uma das tônicas dos estudos de cultura e consumo, e aí, se quiser colocar isso dentro também do guarda-chuva da CCT, mas falando de cultura e consumo, é a construção de um campo de pesquisa sólido, no qual o pesquisador vai ter uma imersão. Acho que é isso que diferencia um estudo de cultura e consumo, talvez um estudo de comportamento do consumidor, né? Assim, que tem os seus méritos, mas que a relação com o fenômeno estudado é uma relação muito mais tênue, muito mais rápida e linear. E aí, tem até uma coisa que é interessante, escutando vocês falar aqui, eu estava pensando, eu nunca vi, numa submissão, por exemplo, de um artigo na área de cultura e consumo, que um revisor diga o seguinte: olha, meu amigo, gostei da tua teoria, das teorias com quais você está dialogando, mas o teu campo é fraco, e dessa forma eu vou te dar uma segunda oportunidade. Não, é sempre o contrário. Se tens um campo consistente, dados, enfim, uma coleta de dados consistente, um fenômeno empírico interessante, a teoria é uma questão de ajuste, digamos assim, é com quem tu vai dialogar, e aí atrás a necessidade. Eu tenho um exercício agora, estou fazendo um artigo, nós já estamos no terceiro corpus teórico para dialogar sobre o mesmo campo na terceira ressubmissão, ou seja, cada tentativa de submissão foi um corpus teórico para dar suporte àquele campo. Mas, enfim, sem assumir a fala de palestrante aqui, eu queria ouvir, talvez, o Bruno poderia começar, a Thaís, o Daniel, sobre qual que é essa relação com o campo e qual a importância disso enquanto constituição de uma tese de doutorado. Ótimo, professor. Bruno, você pode? Você já está de mão levantada? Acredito que, na verdade, minha resposta vai um pouco de tanto encontro a... Eu queria fazer um comentário, mas vai acabar respondendo a pergunta do professor Marlon. Eu acredito, sendo muito honesto, que é possível responder a esse tipo de entendimento de que CCT não pode, ou o que pode, o que não pode, de duas formas. A gente pode sempre responder de uma forma posicionando, declarando a autonomia da CCT, a transversalidade e a sua capacidade de transcender como uma alternativa da pesquisa do consumidor, que sempre foi uma tradição, né? Desde o início se propunha como uma tradição alternativa e não como um apanhado de coisas que se somam. Não, é uma tradição alternativa e é legítima. Então, eu acho que a gente pode responder de forma... eu sempre penso como responder a um reviewer, né? Uma resposta de dizer, olha, eu discordo de você e eu acho que pode ser desenhado, e aí a minha resposta foi nesse sentido, né, de desenhar via Foucault, por exemplo, que já é mais aceito. O próprio Thompson é um grande defensor de Foucault e de Deleuze e Guattari na CCT, então eu acabo evocando autores mais consagrados para poder justificar, mas eu posso também, e eu concordo com o professor Francisco, né, com esse posicionamento. E aí, aproveitando, isso aqui vai responder a pergunta do Marlon, porque aí eu acabei não saindo na minha apresentação, mas é engraçado que eu passei 6 anos, emendei, né? 2 anos da dissertação e 4 anos do doutorado. E durante a dissertação eu não utilizei Foucault, mas eu estudei Foucault, né? Eu estudei bastante. Então, foi uma trajetória de 6 anos estudando Foucault para utilizar Foucault. Continuo estudando, obviamente, né? São pelo menos 3 anos estudando Deleuze e Guattari, 3 anos estudando Judith Butler. E aí eu acho que é interessante porque isso que o professor Marlon falou, eu tive um aprofundamento com o fenômeno em si, o cosplay, era algo que era alcançável a mim, mas nunca tinha pensado nisso de verdade, mas na temática de Fan Studies eu tinha isso. Me envolvi, me interessei, pesquisei, e aí na hora de fechar a tese, foi até um comentário da professora Maria Carolina Zanetti, foi assim, você quer botar tudo que você entendeu, tudo que tem a ver, você quer botar na tese, né? Quando você não está fazendo a tese em artigos. Foi o meu caso. Mas na hora de fazer os artigos, de organizar as ideias para poder separar publicações, a gente vai ter que escolher algumas coisas. E aí é muito interessante essa fala do professor Marlon disso, que às vezes você propõe, a partir dos seus dados, dos seus resultados, uma perspectiva. Então, já aconteceu com a gente começar com uma perspectiva Foucaultiana e no meio os revisores sugerirem isso aqui não seria Deleuze e Guattari, não, isso aqui não seria Butler, não, será que não é isso aqui também? A gente pode ser, vamos pensar, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos aprofundar.
e aí você vai não mudando o seu resultado, porque o seu resultado está lá, sua pesquisa foi feita, mas você pode aprimorar suas reflexões. Então, eu acho essa possibilidade, foi isso que eu quis trazer na história tanto da heteroglacia como das múltiplas teorias sociais, que a CCT permite isso a gente, mas isso em nada enfraquece a CCT. Pelo contrário, eu acho que isso é um bônus, né? É um win-win situação da CCT, que permite a gente evocar outras coisas, mas sem enfraquecer o campo. Então, eu acho que é importante esse envolvimento tanto temático como teórico. A gente tem que gostar, né? Se você não gostar de ler Deleuze e Guattari, fica bem complicado, se você não gostar da perspectiva. Então, é uma sugestão. Gente, eu tenho só um alerta. Bruno, Talvez eu tenha que sair mais cedo, então só avisar se eu sair é por causa disso, tá bom, gente? Mas obrigado isso. mais uma vez. Ótimo, Bruno. Obrigada pelas suas colocações, né? Aliás, assim, acho que vale até um comentário rápido antes de eu passar para Thaisa e Daniel também poderem responder ao professor Dalmoro, né? Essa sua fala agora ela é bastante instigante, de fato, né? A gente perceber assim até qual seria essa teoria de fundo, de lente de fundo, que melhor nos ajuda a compreender esse fenômeno, né? Quer dizer, e é claro, né? Assim, e quem dera que a gente até consiga, né, no futuro próximo, começar a fomentar cada vez mais dentro do nosso campo, aliás, até à luz do que Bell, que andou também publicando, né, assim, sobre como a gente pode também escriturar as nossas teorias, né? Então, fica aí o convite para que as próximas teses também pensem nesse sentido, né? Que o próprio campo de cultura e consumo também comece nesse trabalho aí de teorização próprio, né? Mas, enfim, Thaisa e Daniel. Então, eu estava pensando na sua pergunta, né, Marlon? Então, você é um que conhece a minha pesquisa já tem um tempo. Realmente, eu tinha boa parte dos dados coletados antes, então eu sabia os movimentos que existiam dentro ali do meu fenômeno, e eu sabia os pontos que eu queria ali trabalhar mais. Então, o primeiro artigo, por exemplo, ele vai, como até o Benjamin mencionou na minha banca, para o lado positivo, né? A relação dos influenciadores com as marcas. Então, eu fui para esse lado. O terceiro vai para a transgressão. E aí, ao longo de todo o doutorado, eu fui sempre fazendo um movimento de vai e volta com o campo. E conforme eu avançava, a influenciadora que eu estudava, ela também ia avançando, ela também ia se envolvendo em episódios polêmicos até cada vez maiores. Então, isso me obrigava a estar sempre atenta e muito próximo, coletando os dados o tempo todo, porque ele ia também mudando conforme eu ia avançando no doutorado, né? E aí, inclusive, o segundo artigo vai também em cima de... Ele é um artigo sobre reflexões metodológicas em torno desse campo, né? Desse vai e volta. Quando chegou no final, na verdade, meio que houve uma troca, porque aí eu voltei para o campo já com esse olhar em cima da transgressão, em cima do ponto que eu estava observando, e aí toda aquela imensidão de dados que eu tinha, ela foi ficando mais clara, porque eu fui tendo que fazer escolhas obrigatoriamente, né, para poder analisar, enfim. Mas eu fui de braços dados com o meu campo o tempo inteiro no doutorado, porque ele ia mudando constantemente. Acho que quando a gente fala de um fenômeno que a gente vai estudar, que ele acontece principalmente ali no digital e nas redes sociais, não tem muita escapatória. Vai ser esse movimento de vai e volta, braço dado com a teoria de um lado e olho no campo de outro, porque isso vai convergir o tempo todo e vai fazer a gente ter que fazer algumas escolhas, que nem sempre são fáceis, mas elas são necessárias, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Daniel, gostaria de fazer aí mais algum comentário também, respondendo ao professor Dalmoro. Temos também a Isabela, que depois... Jogo rápido, então, Marlon. Bem, no meu caso, a minha preocupação foi, assim, desde o início eu queria estudar mercados a partir de uma perspectiva crítica, né? E no mercado de ideias, ninguém me ofertou esse tipo de produto, o que me deu bastante trabalho. Então, eu fui observar do que escreviam lá os escandinavos do estudo de perspectiva de mercado, não era uma preocupação deles. Fui em sociologia econômica, também não é uma preocupação. Em sociologia econômica, entender criticamente formação de mercado, né? Às vezes é mais externalidade, ou, enfim, consequências negativas. Mas minha preocupação como doutorando foi entender as bases ontológicas, ontoepistemológicas de cada origem dessas ideias. Então, no esforço quase que genealógico, quando eu fui para a sociologia econômica, eu tive que ler Viviane Zelizer, Dimaggio, Flimstein, Calon. Pessoal, quando eu fui especificamente para
para depois entender o que baseia o autor no qual foi chave para discorrer sobre o mercado, que foi Calon, que também não tem interesse em, você já sabe disso, né? Não tem interesse em estudar criticamente o mercado. Então, todo o cuidado que eu tive, inclusive em termos de metodologia, foi justamente em observar o principal erro é de tornar a tese viável, né? E se eu não cometeria algum tipo de fatal erro, como diria o professor Airosa, né? Então, se tem algum erro assim, e por isso que eu testei tantas ideias em congressos. Não sei se é maluquice, se a minha ideia procede ou não, eu vou tacar para o congresso aqui, um congresso lá, e vou ver o que aparece. Né? E só uma coisa que eu acho interessante no meu caso, assim, como eu entendo como fazer ciência, né? Eu sei que assim, a ideia de positivismo, de publicação, me cerca também, me assola. Mas, ao mesmo tempo, dentro de um portfólio, de uma estratégia de sobrevivência, a partir de quem fala do Sul, alguns trabalhos eu tendo a não negociar. E isso tem problema. Assim, alguns trabalhos o editor, o revisor fala, não, você troca isso, troca aquilo, e eu vou para... Tá, se eu resolver isso com alguns pesquisadores mais consagrados, eu resolvo, realizo tudo mais. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não, porque está muito imbuído em mim, como pesquisador, a ideia de ontologia política. Então, eu sei que conhecimento, isso foi parte da minha tese, como conhecimento produz realidade, eu tenho uma preocupação em que tipo de realidade eu estou contribuindo à reprodução. E, de forma majoritária, aqui reina, em termos estruturais, de superestruturas, me incomoda bastante. Então, alguns pontos no meu trabalho, assim, e é curioso, assim, a professora Denise, não sei se está aí, ela me conhece muito bem. Retiro a submissão do periódico e jogo para outro. Mas alguns pontos eu não costumo... Eu prefiro, por questões de posicionamento do mundo, nem negociar. Só. Obrigada, Daniel. Bom, gente, passo a palavra agora para a Isabela. Não sei se temos mais alguma outra pergunta, mas também estamos chegando na nossa reta final aqui do painel. Então, Isabela, deixo as últimas palavras com você. Obrigada, Camila. Acho que só agradecer a todo mundo. E eu queria pegar uma fala aqui do professor André Luiz, que ele falou: qualquer campo de conhecimento é o que sua comunidade faz dela, incluindo suas diferenças, e como que essa energia dos recém-doutores engrandece, né? E eu acho que isso é legal da gente ressaltar agora aqui no fim, porque o que a gente está tentando fazer com o CCB é justamente essa construção da comunidade, né? Esse espaço de fala, esse espaço para a gente trocar. Então, esse painel querido é um painel para a gente conseguir conversar. Acho que esse ano a gente conseguiu, com esse Zoom aqui, pelo menos ver nossas carinhas, né? Não vamos ter os abraços, mas pelo menos a gente consegue ver e consegue trocar um pouco mais de ideia para justamente construir isso, né? A gente está construindo. Então, as falas dessa energia dos recém-doutores é para isso também, né? Para a gente trazer essa energia boa de construção do futuro. Muito obrigada, gente. Eu coloquei aqui do lado as duas próximas palestras, né? Painéis que a gente tem, são mais painéis do que palestras. Tem a da professora Ellen Fischer, que vai ser em inglês às 2h30, e depois um painel igual esse aqui, que vai ser super legal. Temos novidades nesse último painel. Não percam, cheio de gente legal. Obrigada, Ótimo, gente. Obrigada, Isabela. Obrigada a todos. Foi um grande prazer revê-los e ótimas reflexões. Então, voltamos às 2h30, certo? Isso, 2h30. Beijos. Até. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente. Até. Tchau.